Já fez a apresentação, né? Eu sou licenciada em Letras de Espanhol, aqui pela UFSC, e mestre e doutora em Linguística, e agora fazendo pós-doc aqui no PPGI, com a professora Leda, e professora no IFC, Instituto Federal Catarinense. Então, eu pesquiso esse tema de estratégias de compreensão leitora para português como língua materna desde o doutorado, e agora aqui no pós-doutorado, a gente vai investigar o estado da arte desses termos, né? Desses estudos sobre estratégias. Então, a gente fez, o que eu trouxe hoje é uma discussão que a gente fez num artigo que eu escrevi com a professora Leda, que está para sair ano que vem, né? Por isso que está ali no prelo, estamos aguardando. Mas é uma discussão sobre os termos estratégias e habilidades, que existe essa discussão na literatura, e especificamente sobre as estratégias para compreensão leitora em português como língua materna. Então, vai sair ano que vem, Roy Chardozin e Tomit, que para mim é uma honra, né? Trabalhei com a professora Leda quando eu era estudante ainda, né? Jamais imaginei que eu ia estar aqui hoje fazendo um evento para vocês, né? Do lado de cá agora. Como tutora, fui tutora do curso de Letras Espanhol à distância, né? Pela Universidade Aberta do Brasil em 2009, eu acho. Né? Então, desde lá, e todo o processo de entrada no doutorado, processo seletivo, professora substituta aqui na UFSC, então foi toda uma caminhada. Fiz disciplina também, lá em 2010. Bom, vamos lá, então, entrando agora no tema. Então, o que é leitura, né? A gente entende, a partir de Tomit, 2008, que leitura é um processo cognitivo complexo, né? É algo que acontece no nosso sistema cognitivo. E é também produto da compreensão, né? Porque a gente entende a leitura não apenas a partir da alfabetização, que é básico, né? Que é pré-requisito ser alfabetizado, mas a gente pensa na leitura já enquanto compreensão. Tá? A gente poderia dizer que é mais um nível. E aí existem os termos estratégias e habilidades, eles são sinônimos, eles não são sinônimos. Então, existem alguns autores, por exemplo, Griffiths, 2008, fala em atitudes estratégicas. Né? Já O'Malley et al., 1985, fala em ferramentas de aprendizagem, ou operações, ou etapas. Aí, em Oxford, 99, a gente encontra o termo ações. Né? A gente encontra na literatura várias definições diferentes para essas estratégias, ou seriam habilidades. Então, se a gente partir de Afferbach, Pearson e Perry, de 2008, eles falam que é uma tradução nossa, tá? O original é em inglês. E, basicamente, a nossa literatura é em língua inglesa. Por isso que a gente vai fazer agora também essa busca, esse estado da arte, da pesquisa em português sobre estratégias de leitura. Eu já fiz uma busca prévia e encontrei apenas 8 estudos. É muito pouco. E é um tema tão relevante, né? Especialmente se a gente considerar a situação do nosso país. Então, os autores dizem que é importante que os termos habilidade e estratégia sejam usados para distinguir processos automáticos de processos deliberadamente controlados. O que isso significa? Que as estratégias seriam controladas e as habilidades seriam automáticas. Então, a ideia é que conforme a gente vai exercitando essas atitudes estratégicas durante a leitura, elas vão se tornando habilidades, porque a gente vai tendo mais aptidão com o uso, com o estudo. Então, aí depois eu vou falar para vocês que nem sempre é bom que tudo fique automático também, né? Tem até inclusive do Amaral fala em um contínuo entre estratégia e habilidade, porque não necessariamente a gente precisa ser estratégico em tudo o tempo todo, embora a atitude estratégica seja fundamental. Mas algumas vão se automatizando, como a leitura. É fundamental que a alfabetização, que a decodificação, que os processos de identificação literal lá de Ganey et al., 1993, sejam automatizados, né? Isso não pode ser estratégico, isso tem que ser automático. Então, isso é uma habilidade. Mas outras ações, elas podem ser estratégicas, até para o leitor ter essa opção de fazer uso ou não, conforme o texto, conforme o contexto, a situação de leitura, os objetivos da leitura, enfim, tem uma série de itens relacionados, né, no momento da leitura de um texto. Então, por isso, aqui Tomit explica em 2002 que essa classificação de um processo como uma habilidade ou uma estratégia ela não é absoluta, né? Como eu mencionei do Amaral antes, existe um contínuo, porque isso depende de como o processo é executado, se ele vai ser automático ou se ele vai ser sob controle do leitor.
né? Porque algumas estratégias, por exemplo, para mim já são automatizadas, porque eu faço elas há muito tempo. Para outra pessoa, elas não são automatizadas, então ela não é uma habilidade, ela é uma estratégia. Então a pessoa precisa pensar, não, eu preciso fazer isso para me ajudar na compreensão, ou porque não está detectando algum problema de compreensão, ou às vezes, né, tem vários fatores, a pessoa pode estar cansada, a pessoa pode estar com dificuldade, ela pode não ter similaridade com o tema, né, tem vários fatores envolvidos. Que tudo isso nos ajuda a entender o texto, né, a ativação dos esquemas, os esquemas adequados, o conhecimento prévio, enfim. Aí aqui, o que eu tinha mencionado brevemente antes, que Wieman, esse autor, fala, né, das estratégias enquanto processos metacognitivos, e ele fala que nem tudo precisa ser automatizado, né, porque a gente precisa, em algum momento, decidir o que fazer. Se eu fizer tudo de forma automática, eu também não tenho uma leitura estratégica. Né? É importante essa atitude, é disso que a gente fala bastante no nosso texto. Ter atitudes estratégicas, eu vou mostrar brevemente para vocês algumas dessas possíveis atitudes estratégicas que a gente pode ensinar em sala de aula, né, em ambiente educativo, não necessariamente só sala de aula. Mas é que as estratégias são algo ensinado, né? As habilidades também, antes de serem habilidades, elas foram feitas conscientemente, a partir de processos metacognitivos. Aí Baker e Brown, 1980, eles definem, ela é Baker, ela é a Linda, mas enfim, define a metacognição como um conhecimento sobre cognição e regulação da cognição, né? Cognição sobre cognição, eu acho muito interessante essa definição deles. A metacognição nada mais é do que isso, e a gente pensar sobre os nossos processos cognitivos, né? Então, a partir disso, na tese, eu trouxe que as estratégias são o quê? São um comportamento ativo, né, a partir de tudo que eu já disse antes, a partir de Tomic de 2008, um comportamento ativo e monitorado realizado pelo leitor, pela leitora, que se instrumentaliza de ações para facilitar a aprendizagem. As estratégias são isso, as estratégias existem para facilitar o processo de compreensão leitora, para facilitar a aprendizagem, já que o texto é um meio para aprendizagem, certo? Nós aprendemos através da leitura, através dos textos. Então, as estratégias são esse comportamento ativo. E elas são, claro, atitudes envolvidas no ato de ler. Certo? Eu trago também uma definição de Solé, que é da psicologia cognitiva. Na área de leitura, a gente trabalha multidisciplinarmente, a gente lê textos da psicologia, da educação, da filosofia, da linguística, enfim. Porque até porque a leitura é compromisso de todas as áreas, né? Todas as áreas aprendem e ensinam através do texto, tudo é mediado por texto o tempo inteiro, né? Nós temos um texto aqui, eu tenho o meu texto aqui, todo mediado por texto, especialmente em ambiente educativo, né? Então, a Solé traz que uma das características das estratégias é o fato de que elas não detalham nem prescrevem totalmente o curso de uma ação, né? As estratégias não são a receita, elas são um caminho possível. Existem, a gente pode elencar, né? Na tese eu elenquei, agora no artigo a gente elencou 15 estratégias, elas não precisam ser seguidas naquela ordem, não precisa fazer todas, elas são possibilidades que podem auxiliar a aprendizagem do leitor no processo de leitura, de compreensão leitura. Né? Então, elas não são detalhadas, elas não são prescritivas, elas são sugestões, elas são caminhos possíveis. E agora, então, nesse artigo, que deve ser em 2023, a gente compilou 15 estratégias de leitura, que seriam 3 na pré-leitura, 9 de leitura, né, durante a leitura, e 3 de pós-leitura, faltou 3 ali. Então, essas seriam as estratégias antes da leitura. Então, o que é preciso acontecer antes de ler, de fato? A gente precisa ativar o esquema adequado. E isso envolve esquema de texto, esquema de gênero textual, esquema de assunto, de contexto, né? A teoria dos esquemas é bastante ampla, aqui a gente está falando de forma resumida, mas somente esse item 1 dá bastante assunto, a ativação dos esquemas. Temos a definição dos objetivos da leitura, né? Por que eu vou ler esse texto, em que momento eu vou ler, quanto tempo eu tenho para ler, várias decisões que a gente toma
antes de fazer a leitura, e a predição, ativação e recuperação do conhecimento prévio relevante. Porque um texto que a gente vai ler que não tem familiaridade com o tema se torna muito mais difícil, né? Questões de vocabulário, de temática, de conhecimento prévio. Então, tudo isso nos ajuda na leitura, né? Vocês vejam que todas essas coisas ocorrem antes de ler efetivamente o texto. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente todas, mas são sugestões, né? Isso aqui é uma didatização do processo, elas podem ocorrer em paralelo, tudo depende do leitor, do que para ele já é uma habilidade ou é uma estratégia, né? Isso varia, lembre, não é uma receita, são sugestões, são caminhos possíveis. Aí, então, durante a leitura, o que pode acontecer? A gente vai distribuir a atenção, né, de modo a focalizar os segmentos principais, e isso a gente ensina, né, qual é o tópico principal da frase, do parágrafo, do texto, a ideia principal do texto, né, isso tudo é ensinado, distribuição da atenção. Para as crianças mais pequenas, ela não é uma habilidade, né, ela vai sendo construída ao longo dos anos, da formação da cognição, da maturidade das crianças. Né? Aqui, essas estratégias podem ser utilizadas, podem ser usadas por leitores crianças, jovens, adultos, elas abarcam todas as faixas etárias, todos os níveis de escolaridade, elas podem ser adaptadas para todos, né? Porque todos nós vamos ativar o nosso esquema, conscientemente ou não, vamos definir objetivos e ativar o nosso conhecimento prévio. Né? Quando eu vejo um texto, pelo título, eu penso nessas coisas, né? De forma mais ou menos automática ou não, dependendo do leitor. Então, durante a leitura, a gente vai distribuir essa atenção, localizar informações relevantes, né? E saber localizar o que é relevante do que não é relevante requer um esforço muito grande, e eu já lecionei para crianças pequenas, né? Fundamental 1, Fundamental 2, e como é difícil explicar por que, qual parte é mais importante que a outra, porque não existe uma fórmula, né? Inglês é uma língua de tópico, normalmente o mais importante está no início da frase, em português não. Em português, a gente faz as frases ao contrário, digamos, né? A gente não faz sujeito, verbo, objeto. A gente faz muita oração subordinada, então, às vezes, o tópico principal está depois. E como explicar isso para as crianças, né? Porque isso é semântica, né? Isso não está marcado na sintaxe de forma clara, não está marcado na morfologia, não está marcado na fonética. Então, como localizar as informações relevantes? Por isso, todas aquelas perguntas que se faz, né? Quem é o personagem, qual é o cenário, pensando em narrativas escolares, né? O que ele estava fazendo? A gente vai fazendo perguntas para ajudar esse leitor a entender o que é o principal ali, né? Personagens principais, personagens secundários, enfim. Né? Tudo isso acontece, essas estratégias, elas são ensinadas de modo... esqueci a palavra. A gente faz isso conversando, interativo, de modo interativo, né? A gente entende a leitura a partir de um modelo interativo de leitura. Então, é tudo conversado, né? Ajudando o leitor, porque a leitura, ela acontece, de fato, ela é individual, silenciosa. Né? Mas aqui são processos de ensino de compreensão leitora, então, ela é feita no diálogo, mas no momento que o leitor vai fazer sozinho a sua leitura, ele pode usar essas estratégias. Né? Na oficina que eu vou falar para vocês daqui a pouco, a gente fez isso. A gente explicou a estratégia e pediu para eles fazerem. Explicou e pediu para eles fazerem. Foi bem interessante. Era com crianças de 6º ano. Seguindo aqui, a 6, né? Sublinhar e fazer anotações ou paráfrases. Provavelmente sublinhar, né? Já tem vários estudos sobre isso, as pessoas sublinham quase que automaticamente, né? Quando chama atenção alguma parte do texto. Mas isso é um leitor mais maduro, um leitor mais proficiente, que já sabe localizar os segmentos principais, as informações relevantes. A criança, às vezes, vai sublinhar tudo. Ela não consegue distinguir o que é mais relevante do que é menos relevante. Então, treinar o sublinhar, o que sublinhar, né? Existe aquele meme que a pessoa grifa o livro inteiro. Isso não é estratégico, isso não ajuda muito. Fazer anotações ou paráfrases, né? As paráfrases é um tema que eu gosto muito, né? Inspirado da professora Leda, que me passou um material em 2010. Eu dei muita aula com aquele material. E a Cláudia e eu vamos fazer um mini curso na CPEX sobre paráfrases, em novembro.
que é um tópico gigantesco também. Mas foi muito interessante, por exemplo, na oficina, ensinar as crianças a fazer anotações e paráfrases, porque tem toda aquela tradição de plágio, de cópia, né, de que fazer anotações seria copiar partes do texto, e não. Plágio não, cópia não. As paráfrases são com as nossas próprias palavras. Achei que tinha travado aqui. A estratégia 7, a inferência, são informações que eu atribuo ao texto, né, a partir do que o texto está dizendo, uma relação interativa entre leitor e texto, e as inferências são conhecimentos que eu trago para o texto. Tem todo o material sobre inferência, a outra pós-doc, a Patrícia está fazendo o trabalho dela sobre inferências, a pesquisa, a professora Leida tem um artigo junto com a Gerber. Esse é o mais recente, né? Com a Rossioli, isso. Só sobre inferência, é um tema muito interessante também. Vocês veem que aqui eu tentei agrupar tudo que eu imaginei que fosse possível de estar envolvido em estratégias para compreensão leitora. A minha tese foi isso, foi juntar várias estratégias em várias literaturas diferentes para tentar didatizar, sistematizar isso para o ensino em sala de aula. Mas eu não inventei nenhuma das estratégias, né? Na tese, lá no texto, cada uma delas tem uma lista de autores do lado de cada uma, né? Só para deixar claro. Eu não inventei nenhuma delas, eu só juntei e didatizei. A 8, autoquestionamento, que são perguntas que eu posso fazer ao texto ou fazer a mim mesma durante a leitura, né? Se eu estou entendendo, se eu não estou entendendo o que está escrito, o que isso me lembra, tá? Mas por que ele disse isso? Né? Porque às vezes o autor parece que se contradiz em algumas partes, ou se entendeu errado. É importante fazer essas pausas e fazer essas perguntas para si mesmo. E isso as crianças têm muita dificuldade em fazer. Eles não viam por que questionar o texto que está escrito ali, é o que está ali. Como se eu não pudesse debater com o texto e questionar, né? Então, foi bem interessante esse processo. É que eu nunca apliquei essa oficina com adultos. Acho que seria outra experiência muito interessante. Eu fiz só com crianças. Na época, eu fiz a pesquisa com o 6º ano. Continuando, então, durante a leitura, as estratégias, a 9, né, porque eu posso, inclusive, alterar essas estratégias, mudar, refazer, voltar, se eu vejo que não está dando certo, ou se mudou o objetivo da leitura, se mudou meu tempo, se mudou o contexto. Enfim, depende de vários fatores, eu posso alterar essas estratégias. Isso também é uma estratégia, porque é uma ação consciente. Eu decido mudar a estratégia. O recobramento da atenção, que é bem difícil, né? Aqueles momentos que a gente começa a pensar em outra coisa. Eu tenho que parar, voltar para o texto. Muita gente tem sono, por isso que a gente diz para as crianças terem um lugar para ler, sentado numa mesa, não ler na cama, não ler no escuro, não ler de noite, enfim. Né, eu falo muito em crianças porque foi a experiência que eu vivi da oficina com elas. Mas o recobramento da atenção, e também porque eles estão acostumados com a professora, né? A professora fica o tempo inteiro. Aí, quando eles têm que fazer sozinhos, para eles é muito difícil. Aí eu sempre uso exemplo, quando tu vê que tu para de olhar para o texto, começa a olhar para qualquer outra, volta para o texto. Né? Tem que ter esse esforço cognitivo consciente de voltar para o texto. E isso também tem, todas elas são envolvidas, né? Vocês veem que é uma continuação, são desdobramentos, aqui está só uma construção didática mesmo. Mas essa tomada de atitudes quando falhas da compreensão são detectadas, isso é bem difícil de ensinar também, por isso a gente vai dialogando, fazendo perguntas, para conferir se a pessoa entendeu o que está escrito ali, né? E a releitura, que é uma estratégia de leitura muito importante também, e é pouco realizada por vários motivos, né? Mas a gente percebe que as pessoas praticamente não relêem, infelizmente. Elas mal conseguem fazer a primeira leitura, né? E a gente que já estuda e está na academia, a gente percebe quantas coisas a gente aprende na releitura, às vezes revisitar um texto anos depois, como é esclarecedor, né? Por quê? Porque também o nosso conhecimento prévio mudou, né? A nossa capacidade de leitura mudou, a gente amadureceu, teoricamente. Então, reler é sempre muito proveitoso. E na pós-leitura, né, depois que eu realizei a leitura e a releitura,
é a questão de avaliar a informação, né, de pensar o que eu entendi, o que está escrito aqui, o que diz o texto, né? Eu posso fazer uma representação visual do texto, que com as crianças funciona muito bem. Elas desenham os textos, fazem desenhos incríveis, que realmente resumem o texto, né? Ou pode escrever um resumo, uma resenha, que também é um gênero que pode acontecer. Isso mais com adultos, né? Adolescentes, adultos, a gente não vai pedir desenho, né? Pode ser interessante também, dependendo do texto. Na oficina tinha um texto que era uma crônica de futebol, então as crianças desenharam um campinho de futebol com os jogadores, e foi muito legal. Essa representação também ajuda a fixar os conhecimentos do texto, né? Eu lembro até hoje, faz 7 anos que eu defendi a tese, eu lembro dos desenhos, dos campinhos, foi muito legal. Ninguém escreveu o resumo, todo mundo fez desenho, mas eles estavam no 6º ano. Então, para concluir, e as oficinas eu vou deixar para próxima, e eu fiz essa oficina com essas estratégias, eu ensinava 2, 3 por encontro, eram 10 encontros, aqui já vai dar meu tempo também, e eles aplicavam, a gente pedia para eles lerem em silêncio, né? Tem uma questão da leitura silenciosa também, que em sala de aula nem sempre acontece momentos para ler em silêncio, né? Porque tem essa coisa de dialogar, de fazer perguntas, mas isso é depois. Ou primeiro a gente explica, faz toda a questão de ambientação, de pré-leitura, traz textos, discute o tema do texto e deixa eles lerem. A criança precisa ler em silêncio, sozinho. E depois a gente relê e faz essas atividades. Tá? Mas hoje, então, para concluir, deixar essa fala aqui, que é necessário esse ensino da leitura a partir de uma abordagem estratégica, proporcionando situações de interação entre o texto e o leitor. Eu acho que ela resume muito o que eu quis trazer para vocês, né? Essa questão da abordagem estratégica, e essas estratégias servem como sugestões, a questão da interação entre o texto e o leitor, e, claro, mediado, né, pela professora, porque eu estou falando de ambiente escolar. Certo? Aqui as referências que eu usei hoje nessa apresentação. E muito obrigada.